Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra. Hoje com a presença ilustre do meu brother, do meu amigo, Luiz Felipe, jogador de futebol, joga no time Trivale na Itália, né? Mais para frente ele vai explicar da onde é exatamente, que ele estava me explicando antes da gente começar a gravar e eu já até adianto algumas para vocês, né? Já ficava assim, é verdade, mas não fazia ideia de onde ele estava falando, não fazia ideia da geografia do lugar, mas ele vai explicar melhor para a gente, né, meu amigo? É uma honra ter você aqui para a gente poder trocar uma ideia, né? Graças à internet, eu aqui do Brasil, você da Itália, a gente consegue se comunicar. Mandar um abraço também para o meu brother, o Matheus Alamar, que é o rapaz que fez a ponte aí entre a gente. Você que ainda não assistiu o podcast dele, dá um pulo lá, tá na lista, tudo bonitinho, tá top demais, tá muito maneiro. Mateusão, pô, o Tuco, né, como chamam ele lá na cidade, né? Tuco. Homem de Deus, um moleque tranquilo pra caramba e, pô, me amarrei em conversar com ele e tem que dar alguns recados para vocês, né, o habitual, todo começo de Papiando a Palavra. Você que está chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo, muito obrigado, né? Esse é um podcast que tem como responsabilidade levar a mensagem do Evangelho, mas de uma forma mais leve, descontraída, como se fosse, não como se fosse, na verdade é um verdadeiro bate-papo, né? Eu não gosto nem de usar o termo entrevista, né? Eu gosto de usar o termo bate-papo, trocar ideia, é aquele bate-papo pós-culto na lanchonete, comendo hambúrguer com um amigo, falando das coisas da vida, e assim a gente vai falando de verdade do Evangelho. Então, inscreva-se aqui no canal, curta, comenta, compartilha com seus amigos da igreja, trabalho, faculdade, vizinhança, família, compartilha para geral. Ajude essa mensagem a chegar ao ouvido de pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho e a gente assim vai levando o nosso projeto para frente. E também sei que está chegando, já observou no layout aqui do vídeo, né? Nós temos dois QR Codes. Uma é da Multimarcas Lion Store e a segunda é um curso de filosofia para cristão do meu brother Gustavo Arnone. Top demais, o cara é muito inteligente e é um curso que vale a pena você adquirir, né? Eu costumo dizer, Lipão, que não é com educação você nunca gasta dinheiro. Com educação você sempre investe dinheiro. Assim com Investe, livros, papai. cursos, Bíblia. Então são essas questões. Então dá aquela moral aí, acompanha lá, dá uma lida, tá tudo escrito bonitinho e se Deus tocar no teu coração também, nós temos aqui um link de apoio ao canal, porque o Papiando a Palavra ele só existe porque você nos ajuda e Deus vem dando a provisão a cada dia. Assim a gente consegue comprar uma câmera melhor, um fone com microfone maneiro para a gente poder estar gravando, né? Tem todo um trabalho por trás de edição e tudo mais, então eu sou só a figura que bota a cara, mas tem mais uma galera que trabalha junto no projeto Eu, um jovem teólogo, e a gente aguarda e precisa muito da sua ajuda e tamo junto. Vamos com tudo. Meu amigo Luiz Felipe, se apresenta para a galera aí. Conta um pouco quem é o Luiz Felipe. Fala, galera. Fala, rapaziada. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um privilégio, papo reto. O Rafa falou, mano, atrapalhei sua rotina aí e tal. Falei que atrapalhou nada. Isso aqui é um privilégio estar aqui. Agradecer ao Tuco aí, papai. Tamo junto. Sei que você vai ver esse podcast. Valeu pela indicação. E, gente, o Luiz Felipe É, é um menino, né? Um jovem, na verdade, que nasceu no Espírito Santo, sou capixaba, 4 anos de idade fui para São Paulo, Zona Leste. Morei lá por 10 anos e acho que 8 anos vai fazer 8 anos que minha família se mudou para Indaiatuba, né? E quando eu tô no Brasil, eu tô em Indaiatuba e vão fazer 6 anos que eu tô na caminhada aqui na Europa. Né? Com 13 anos eu saí de casa pela primeira vez, por causa através do futebol, né? Eu tô no futebol desde meus 5 anos. E com 17 anos
Eu saí do Brasil pela primeira vez, através do futebol, né, e vim para a Europa. Primeiramente eu fui para Barcelona, depois eu fui para a Alemanha, em Bremen, né, e depois fui para Hannover, na Alemanha também, que é o norte ali da Alemanha. Depois eu fui para Granada, na Espanha, que é o sul da Espanha. De Granada eu fui para Lisboa, em Portugal. Voltei para Granada e hoje eu vim para Itália, aqui em Mondovì, perto de Turim. Dá 40 minutos de Turim, 2 horas de Milão, 4 horas de Roma. Né? Agora o Rafa sabe onde fica. E vim para um novo desafio, uma nova missão, algo novo que Deus colocou para mim. E, resumidamente, esse sou eu, um jovem que entendeu o seu chamado na sua identidade de filho amado de Deus, que é na missão. Pô, mas na missão, então, na Europa e tal, não. Eu costumo dizer, como eu falei para você já, Rafa, que a missão é onde a gente está. Entende? A partir do momento que a gente entende quem nós somos, de onde nós viemos, para onde vamos, quem é o nosso Pai, né? E por que temos esse privilégio de hoje estar aqui fazendo essa entrevista? Pelo fato daquilo que Jesus fez naquela cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia, a gente entende uma coisa, que todos nós somos missionários, porque a gente está continuando uma missão que Jesus veio e começou, entende? Então, os discípulos continuaram, né? Já o apóstolo Paulo aí, como a gente tem referência, continuou. E hoje nós, como discípulos de Jesus, continuamos até ele cumprir a promessa dele de vir, ou a gente de ir, né? Para nossa casa que ele preparou para a gente antes mesmo da fundação do mundo. Então, missionário é em todo lugar, né? Começa dentro da tua casa, com teu pai, com tua mãe, com tua família, né? Com tua namorada, com teu namorado. E hoje eu tenho vivido essa missão, né? Aqui na Itália. E esse sou eu, alguém que entendeu quem é, que entendeu de onde veio, para onde vai, que entendeu e aceitou, né, o seu chamado e que usa o futebol como desculpa para isso. Esse sou eu. Desculpa não, né? Que a gente estava conversando, eu falei, é sempre um meio, né? Existem os meios que a Ah, gente tem disponíveis para poder pregar o meio. evangelho. Eu acho interessante, cara, que uma afirmação que você fez, que todos nós somos missionários, porque realmente o chamado do ID é um chamado para todos nós, é um chamado Ué, para todo mundo. E eu costumo sempre falar para a galera que está mais próxima que o cara que está numa sala de escola bíblica dominical, ele também é um missionário em certa medida, né? De certa forma. Ele está cumprindo o ID dentro do chamado que Deus tem para ele especificamente. Né? E tem com uma galera hoje certeza. na internet, né? Tu vê aí Instagram, TikTok, né? Kawaii, essas plataformas, a galera tudo fazendo uns videozinhos, alguns um pouco engraçados, outros um pouco sérios, né? Outros tretando na internet. E, poxa, é, é- tem as nossas formas, né? Nossas diversas formas de falarmos do amor de Cristo para toda criatura, porque todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho, né? E assim, tem gente que tem um certo preconceito com a questão de missionários no continente europeu, né? Porque tem aquela ideia de que o missionário precisa só ir para locais de guerra, que o missionário precisa só ir para locais aonde tem fome pra caramba. Não estou dizendo que não tem que ir, né? Mas também precisa ir para esses lugares, né? Jesus Cristo dá o chamado de ir por todo o mundo. Ele não fala vá para uma região específica e pregue o evangelho, outra não precisa Exato, porque lá eu dou meu jeito. Não, é o mundo inteiro precisa ouvir a mensagem do exatamente. evangelho, né? E assim, o panorama que eu vejo, meu amigo, da Europa, não sei se na Itália ela está funcionando dessa forma, mas especificamente em Inglaterra, é que a questão do evangelho lá parece que é um pouco complicado já de um tempo para cá, coisa de 10, 15 anos, né, por conta do liberalismo teológico, o ateísmo, todas essas questões.
que foram entrando de uma forma sorrateira na igreja, a galera não foi combatendo com o passar do tempo e, pum, toma na cabeça. Infelizmente, a igreja paga e sofre na carne por conta disso. Mas me fala aí, como é aí no seu contexto a questão da pregação do evangelho, as dificuldades? Cara, as dificuldades, elas são, são muitas, porque, que nem, agora eu cheguei na Itália, vai fazer, não fez um mês ainda, sabe? E eu gosto muito de, tipo assim, fazer uma leitura, né, do contexto, do territorial, do contexto cultural, do contexto, pô, tudo, né? Porque não é só chegar e falar com uma Bíblia debaixo do braço e começar a falar. Não, tipo, a gente não é uma igreja também a cada esquina, como a gente está acostumado no Brasil, sabe? E se for, são igrejas católicas, só tem, tipo, a maioria mesmo, 99,9% são igrejas católicas. E, e eu passei por países que nem Espanha, ela tá ali no top 3 de países que a maioria das pessoas não acredita em Deus. E em Portugal também, por mais incrível que pareça, a Alemanha nem se fala, e Itália também tá nesse meio, sabe? Eu posso dizer como, sei lá, um top 5 principalmente. Fala, irmão. Tô ocupado. E, tipo, é, no sentido dos jovens, né? Que é a minha geração, é pior ainda. É pior ainda, né? Tipo, eles literalmente não acreditam. A maioria eles não acredita em Deus. Pra gente que está acostumado de vir de uma, né, de uma criação, né, que nem eu, da assim, berço cristão, isso sempre para mim foi normal, né? Mas no sentido de você olhar para uma pessoa e a pessoa ela nunca ouviu falar da Bíblia. Tipo, olha a diferença de realidades. No sentido de, não estou dizendo que eu tô certo e ela tá errada, estou dizendo a diferença de realidades. Que ela nunca ouviu falar no nome de Jesus, e se ouviu, tipo, para ela, você falar garrafa de água e Jesus é a mesma coisa, tá ligado? Às vezes, para ela, isso aqui é mais importante ainda. Então, é nessa realidade, é nesse contexto, mano, que a gente. E como eu vim para Itália, ainda não falo italiano, estou aprendendo, fica mais difícil ainda, certo? Então, né, como é que eu vou falar se eu ainda não falo? Como é que eu vou pregar se eu ainda não falo a língua? Então, dificuldades culturais, dificuldades históricas, dificuldades até de gerações presentes e futuras, dificuldades na língua. Porém, como eu começo? Que nem na Espanha também não falava, né? Eu não falava. E aí o que aconteceu? E aqui eu já começo com uma experiência, porque eu acho que é isso que transforma a nossa vida e é isso que transformou a minha vida. Só vou ver se está carregando aqui, que eu não quero perder. Opa, não quero perder esse bate-papo. Aí, pronto. Irmão, cheguei na Espanha com 17 anos, também não falava espanhol. E, como eu falei, eu nasci em berço cristão. E, porém, meu pai é pastor, né? E eu sempre estive naquele meio, né, de igreja. Então, eu sempre estive naquela rotina e tudo mais. Então, de domingo eu tava na igreja, de sábado eu tava no culto de jovens, de quarta eu tava no teatro. Ó, dentro da igreja eu já fiz teatro, já dancei, já cantei rap, eu já, tipo assim, mano, sabe? Só que tava dentro daquela rotina, eu tinha informações sobre Deus, sabe? Se me falava, João 3,16, não, tô ligado. Eu tinha informações sobre ele, porém eu não vivia. Eu não vivia. E tem uma diferença entre você saber de alguma coisa e você viver por aquilo. E resumidamente, eu fui entender isso com meus 18 anos, que é quando, sabe aquela expressão que sempre falam, quando o véu sai dos seus olhos, você começa você entende, sabe? Aquela mudança de chip na tua mente. Isso aconteceu comigo
engraçado ou não, mas eu tenho certeza que foi isso que Deus falou para mim, foi no tempo dele. Com 17 anos para 18, dentro do meu quarto, quando eu já estava sozinho lá em Barcelona, quando eu tinha chego, né? Eu estava vendo um vídeo de um jovem cristão missionário também no YouTube. E ali, naquele quarto escuro, eu acabei o vídeo e eu tive uma experiência com Deus. E Deus falou para mim, né? Falou para mim, eu não te chamei para você viver uma religião. Eu não te chamei para você viver numa zona de conforto. Eu não te chamei para você viver 40 anos num banco de igreja e não saber da verdade que te liberta. Não te chamei para você viver uma vida medíocre, no sentido, uma vida cristã medíocre, sabe? Eu te chamei para você ir mais profundo, eu te chamei para você. Foi falando as verdades que existiam sobre a minha vida. E aquilo foi um tapa na cara, velho. Pô, mó tapão, velho. Eu falei, não, é isso então. E aí eu falei para Deus, Deus, eu quero viver para aquilo que você me chamou. E aí o que aconteceu? Eu meio que desafiei a Deus. Eu falei assim, Deus, então se o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, se o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e estava em Pedro, e Pedro por passar e apenas sua sombra, o Senhor curava um enfermo pela sombra de Pedro, por que que eu não posso orar por alguém e alguém ser curado? Se é o mesmo Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro de Pedro, se é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de mim, como dizem Efésios, por que que eu não posso orar por alguém e se alguém ser curado? Amém, fechou aí. Falei, não, vou viver por isso. E eu tava saindo no meu treino tranquilão, tava mochilinha nas costas, e tava numa praça assim enorme. E ali eu tava, fazia já 3 meses, né, quando aconteceu isso. E eu sabia, tipo assim, não sabia falar espanhol, sabia? Olá, que tal? Que tal? Como vai? Que passa bem? Pá, mas tipo, básico do básico. E aí eu saindo ali, o que acontece? Passa um senhor na minha frente com duas muletas, com duas muletas. E aí eu continuo meu caminho, o Senhor passando aqui, eu continuei meu caminho. E aí Deus falou, chegou em mim, tocou no meu coração, falou, vai lá orar por ele para ele ser curado. Aí eu falei, não vou. Continuei indo para minha casa. E aí ele veio pela segunda vez e disse, ora por ele para ele ser curado. Eu falei, qual é, Deus? Eu não orei por ninguém em português, vou orar. E eu lá grandão, né, no meu quarto, né, pedindo tal, por que que eu não posso? E aí Deus veio e respondeu, vai lá orar por ele. Pô, Deus, não orei por ninguém em português para ser curado a pessoa, imagina em espanhol, eu tô aqui há 3 meses. Continuei para minha casa. E aí ele veio é, e disse assim, vai lá orar por ele, para ele ser curado pela terceira vez. E aí eu falei, pô, Deus, eu não sou digno, eu não mereço, eu não, sabe, eu não sou justo para orar por ele, para ele ser curado. Não consigo fazer isso. Aí ele respondeu assim, verdade, você não merece, mas a minha graça te alcançou, e a graça é um favor imerecido. E ele disse, verdade, você não é justo, mas eu sou justo e eu te justifiquei naquela cruz. Verdade, você não pode fazer isso, mas eu posso fazer isso através de você. Não estou pedindo para você fazer isso, estou pedindo para você ir lá orar por ele, porque quem faz sou eu, quando você ora em meu nome. E aí, outro tapão na cara, né? Eu vou fazer o quê? Falei, tá bom, fui. Eu fui e falei, não, vou orar por ele. Fui, mas, mano, o que que eu tô fazendo, né? E aquele pensamento que o inimigo coloca na mente. E se não acontecer? E se não acontecer? Né? E isso eu abro um parênteses aqui e coloco para nossa vida, né? Quantas vezes a gente nos impede, coisas nos impedem de fazer algo que a gente foi chamado com o medo. E se não for? E se não acontecer? E se não, né, der certo? E se não? E se não? E se não? Mas tem uma diferença nisso, porque quando Deus diz para você ir, não tem o e se não. E eu prefiro ficar com e se sim, e se der certo, e se acontecer, sabe? E se der tudo bem. Pô, e aí foi exatamente isso que aconteceu. Pensei e logo veio, não.
E se ele for curado? E se ele for curado? Tipo, a vida dele daquele momento em diante pode ser totalmente, ou não, seria totalmente diferente, tá ligado? Da qualquer experiência, ele chegaria em casa, ele contaria para os netos, para os filhos, para a esposa, se ele tivesse, pessoas já iam ter contato com Jesus através da vida dele. E aí eu fui, cheguei, olá, que tal, não sei o quê, né? Nem sabia o que eu tava falando. Eu costumo dizer que eu falei literalmente em línguas naquele momento. Doideira, mano. E aí, tipo assim, cheguei nele e falei, o que passou com tua perna? Aí ele falou, né, tipo, meio que se assustou assim. O que passou com tua perna? Aí ele, não, fiz uma cirurgia, coloquei uma prótese no joelho esquerdo. E eu falei, dói? Ele falou, nossa, dói muito. Eu falei, que movimento que você não pode fazer que dói? E aí ele mostrou, tipo, vou fazer a perna dele aqui. Ele mostrou a perna direita, ele, tipo, dobrava bem. Eu falei, não, não, a esquerda. E ele, tipo, fez assim e já não levantava porque ele sentia muita dor. Eu virei para ele e falei, senhor Diego, eu posso fazer uma oração pelo senhor? Senhor Diego, o nome dele, nunca vou esquecer. Eu acredito que Jesus pode te curar aqui agora. E ele pode. Aceitou. E isso é muito difícil, mano. Tipo, um idoso espanhol aceitar isso, pela cultura, por tudo isso, sabe? Meu pai sempre costuma dizer, o milagre acontecer não necessariamente que tenha que ser nessa ordem, mas é você tomar a atitude, a confiança de ir lá orar pelo nome dele, de Jesus, que é o único nome que tem poder para fazer isso, a pessoa de aceitar e Deus fazer. E aí eu fui lá, orei, coisa de 10 segundos, que toda dor possa sair e que toda. Isso em espanhol, tipo, que todo impedimento possa sair e que ele possa ser curado 100% em nome de Jesus, amém. Terminei a oração, falei, senhor Diego, faz um movimento que você não podia fazer. E ele veio, levantou a perna direita, falei, não, 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 a esquerda, que você não podia levantar. E a esquerda ele foi levantando, ele foi levantando, ele foi levantando, foi levantando, foi levantando, foi levantando. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, eu não sei quem tava mais feliz, mano. Se era ele ou se era eu, tá ligado? Falei, caraca, mano, falei, seu Diego, Jesus te curou, Jesus te curou. E aí uma muleta já tava encostada no ferro, tá ligado? E aí ele tava apoiado num ferro, assim, com uma mão e a outra muleta na outra mão. E eu falei, seu Diego, eu tenho que ir embora agora, eu tenho que ir pra casa comer. Acabei de sair do treino, mas eu saiba de uma coisa, Jesus, foi Jesus que te curou. E aí eu andei 5 metros, quando eu olhei pra trás, as duas muletas já estavam encostadas no ferro e o seu Diego tava andando sem muleta. Isso numa praça na Espanha, em Barcelona, tá ligado? Então, é tipo assim, não sabia falar espanhol, não sou digno, não sou justo, e tudo isso é verdade, mas ele usa quem quer, na hora que quer, como ele quer. E essa foi uma das experiências que, mano, eu vivi quando eu cheguei na Europa. E ali, desde ali, foram diversas experiências como essa e outras diferentes, sabe? De curas também no Brasil, né? Em Portugal, na Espanha, em Granada, muitas, muitas. E desde ali eu entendi que a questão não sou eu, mas é Jesus em mim, né? A questão não somos nós, mas é Jesus em nós. Quando a gente diz, Deus, eis-me aqui, quero ser usado. É isso. Caraca, brother, eu vou te falar um negócio, cara. Que experiência fora do comum, mano. Pra você que tá nos ouvindo, nos assistindo aí, cara, é confiar, fazer, né? Justamente como você falou. Entender que não é merecedor, entender que não é digno. Porque se a gente for ficar esperando, eu vou fazer as coisas quando eu for digno, quando eu for merecedor. Cara, esquece isso porque nós não somos dignos de nada, nós não merecemos nada, e a Ele somente toda a honra e toda a glória. Então, Papo reto. e uma coisa eu tenho certeza, meu amigo, que esse episódio ele ficou marcado não somente na sua vida, na vida do senhor Diego lá, né, que teve um milagre ali na sua vida acontecendo, mas de pessoas que conheciam, que conhecem ele, ou que conheciam ele, até de pessoas que estavam ali na redondeza, porque, cara, se eu tô na rua e observo um senhor que tá andando de muleta e que visivelmente não tem condições de poder movimentar uma perna, e do nada, de repente, o cara tá andando, pô,
eu vou parar para perguntar o que que aconteceu. Eu vou ser muito curioso a esse ponto de falar, cara, você tá mentindo ou o que que aconteceu aí? Me explica, por favor. Então eu vejo isso algo maravilhoso, cara. E para mim também dá uma injeção de ânimo para algumas coisas, né? Essa semana mesmo eu estava junto com alguns amigos na igreja local orando e eu fui levado a me questionar o porquê eu não vejo cura. O porquê eu não vejo a pessoa chegando lá com um braço é, atrofiado e de repente aquela pessoa está com a movimentação do braço de uma forma perfeita, né? Como um ser humano normal, né? Vamos dizer assim. E cara, e eu ficava me questionando o porquê que isso não acontece, o porquê que isso não acontece. Eu nunca mais ouvi, eu nunca mais fiquei sabendo de nada em relação a isso. O que que e assim, na ignorância, né? Isso tem menos de uma semana. Chegar e fazer a seguinte pergunta: pô, o que que o senhor está vendo e não está fazendo, né? De um certo, num tom de desabafo, né? Poxa, por que que Uhum. não acontece essas coisas? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Pô, menos de uma semana. Tô gravando com um brother, tu vem me dar essa ideia, essa experiência, cara, é para mim, não sei para quem tá vendo e quem tá assistindo, o que que Deus está falando nesse momento com essa experiência que você contou, mas para mim só reforça a ideia de que o miserável homem que sou, e se existe algum problema, não é com ele, mas é comigo. Papo Quem tem reto. que melhorar sou eu, quem tem que mudar sou eu, não ele, porque ele não muda também, então não faz sentido pedir para que Deus venha mudar e tudo mais. Mas eu creio que algumas situações, talvez não no Rio de Janeiro, quem sabe em Curitiba, né, como a gente estava conversando antes de gravar aqui, né, e para a galera que já acompanha o Pai Pena Palavra desde o começo, já ouviu eu contando essa experiência em um episódio especificamente, que agora não vou lembrar qual foi, né, já fica até a deixa para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, pega lá do primeiro, vem ouvindo os 50, 51 com esse, e uma hora você vai ver qual que eu falei, porque eu sinceramente eu não lembro de jeito nenhum qual foi que eu falei sobre isso. Mas são coisas que são extremamente necessárias na nossa vida, né? O que eu acho muito interessante, Felipe, é que a, a experiência de outros, ela também são usadas para edificar as nossas vidas, não somente de quem viveu a situação, né? Seja experiência positiva para edificação ou experiências negativas para a gente olhar e falar assim, poxa, não, isso aqui não dá para fazer, né? Aquela ideia no popular de aprender com o erro dos outros, né? Então a gente vai, eu acho que esse é o barato da vida, a Papo vida reto. no evangelho, né? A gente vai vivendo de experiências, experiências que vão moldando nossa forma de pensar, que vão moldando o nosso jeito de ser, que vão nos colocando verdadeiramente no nosso devido lugar, né? Porque Deus é rei, ele não divide a glória dele com ninguém. Então é algo que eu vejo assim que, pô, é muito, muito top mesmo, cara. E louvo a Deus pela tua vida e com certeza acredito que tenha inúmeras experiências tão mais maravilhosas ou iguais a essa que você compartilhou com a gente aqui e que com certeza, cara, Deus continua te usando e como um missionário, né? Como a gente falou, um verdadeiro missionário que está ali para poder pregar a palavra através do futebol, usando o futebol como meio, né? Reforçando mais uma vez o bate-papo que a gente estava falando logo no começo. E assim a gente vai fazendo as coisas que Deus manda a gente fazer, né, velho? Então, meu amigo, agora eu vou fazer aqui algumas perguntas, né, que a galera colocou para poder te perguntar. Matheus ficou de mandar uma pergunta para te fazer, só que demorou para me mandar mensagem, não tem como fazer a pergunta por ele. E a primeira pergunta que Tranquilão. colocaram aqui é a seguinte: como é pregar o evangelho no meio do futebol? Pô, é maravilhoso, velho. Porque, tipo assim, o futebol, você, tipo assim, as pessoas que vêm de fora, veem o jogo ali de 90 minutos, sabe?
na TV ali um jogo de 90 minutos. Mas a parada mais sensacional do futebol é a resenha, velho. É tipo assim, o dia a dia, é, pô, a diversão, são as comunhões, né? Os treinos, o dia a dia e tudo mais. E a pregação do evangelho no futebol, ela é no dia a dia, sabe? É no dia a dia, ela é no discipulado. Por mais que a pessoa nunca ouviu falar desse termo discipulado, eu sei o que é e, tipo assim, ela tá vivendo aquilo mesmo ela não sabendo o que é aquilo, entende? E eu costumo, onde eu chego, primeiramente, nos primeiros dias, eu não prego o evangelho, eu procuro viver o evangelho, sabe? Em atitudes ali, seja no que for, seja num servir, principalmente, seja numa palavra, seja, sabe? E aí tu começa a conhecer os seus parceiros assim do dia a dia. E aí o que acontece? Que nem a gente chegou aqui, tá? Eu e um parceiro meu, que a gente veio, tipo assim, intencionalmente para isso, sabe? A gente conversa sobre isso quando a gente tá sozinho. A gente fala, mano, a estratégia é essa, a gente tem que ir por esse caminho. E aí, nas primeiras semanas aqui, a gente veio com um grupo bom de brasileiro aqui, porque é um projeto que veio bastante brasileiro com passaporte europeu para estar nesse mesmo time. Então, tipo assim, é o time de brasileiro na Europa, aqui na Itália. E aí a gente, pô, costuma ficar muito tempo junto. Então, nas primeiras semanas, o que que eu procurei fazer? Procurei conhecer cada um. Tipo assim, não conhecer 100%, mas pelo menos o jeito, assim, sabe? A personalidade. E eu acho que, pô, Deus me deu esse dom, assim, de perceber, pô, aquela pessoa ali, ela é mais fechada na dela, ou aquela ali já é mais aberta, ou aquele ali já é, tipo assim, ele já é mais justo, mais orgulhoso, que tem que ser tudo, tipo, tudo certinho. Não, aquele ali já é mais coração aberto, que, sabe, ele nem sabe que ele vive a graça, sabe? E aí eu fui identificando perfis, né? E aí, com toda, pô, pedi sabedoria para Deus, falei, Deus, eu quero inserir aqui como aconteceu na Espanha, né? Que toda segunda-feira lá na Espanha a gente se reunia, os atletas também, e a gente falava sobre Jesus, né? E ali começou aquela, só abrindo esse parênteses, lá na Espanha, foi exatamente assim, lá já tinha um missionário, e aí quando a gente chegou lá já tinha esses grupos, só que, tipo, a rapaziadinha lá, ela era um pouco menor, né, de uma idade menor, e nunca teve contato com, tipo, nada de Jesus, tipo, sabia, né, ah, Jesus, tá bom, de igreja, religião, ah, Deus, igreja, tá bom, né? Mas só que, tipo, nada, nada, nada. E aí lá a gente começou a pregar o evangelho, tipo, simplesmente falar sobre a essência e simplicidade do evangelho, sabe? Não complicar, mas descomplicar. E, pô, testemunhos de como, pô, o menino lá, isso eu nunca vou esquecer. As reuniões era toda segunda-feira, a gente tinha o nosso dia a dia também que a gente conversava. Ele começou a procurar saber, querer conhecer. E aí foi feita uma pergunta um dia numa reuniãozinha lá, né, num cultinho que a gente fazia toda segunda. E eu, pô, eu lembro daquilo, eu fico muito feliz, meu coração enche de alegria. A gente fazia um cultinho, era uma parada assim, tipo num porão da casa que era subterrâneo. Eu me sentia nas igrejas primitivas mesmo, sabe? Ai, caraca, mas falando de Jesus aqui e tal. E aí foi uma pergunta feita assim, qual tem sido a parada que vocês têm mais aprendido aqui na Espanha? Fazia já 6 meses que a gente, 5 meses, uma parada assim que a gente tava lá. E aí esse menino foi responder, o Said, o nome dele. Ele foi e falou assim, eu vim pra cá pra aprender mais do futebol, pra evoluir e tal, né, pra crescer e tudo mais. Porém, o que eu mais tenho aprendido e a coisa mais importante que eu aprendi aqui foi que eu sou filho de Deus e Deus é meu pai. Quando ele falou isso, Rafa, meu coração, eu não sei te explicar o sentimento que alcançou meu coração e encheu meu coração. Mas para mim, naquele momento, minha missão de ter ido para a Espanha já estava cumprida, tá ligado? Já estava cumprida. A gente estava no meio do campeonato, a gente, pô, terminou em primeiro e tal, glória a Deus por isso. Mas para mim, mano, tipo, nada valia, tipo, tinha mais valor do que aquela frase daquele garoto.
E aí outros garotos, né, eles teve experiências lá na Espanha, na rua da Espanha também, de cura, né, tá lá no meu Instagram, num vídeo do IGTV, tá assim, Jesus vive na Europa, quando um cara veio abordando a gente, pedindo cigarro, e aí ele tava, né, aconteceu a cura. Eu não vou contar tudo, quem quiser cola lá no Insta, ver, né, deixar esse suspense aí. E aqui na Itália não tem sido diferente, a gente já fez, né, nessas 3 semanas que a gente tá aqui, a gente fez 2 reuniões, 2 cultos com a galera aqui, e, mano, um foi melhor que o outro, no sentido de, pô, a galera aqui também não tem essa, não, né, a mentalidade no sentido do véu rasgado, a maioria vem de uma cultura católica, né? E a gente sabe como é a cultura católica, é mais para aquele lado do sacrifício, né? De fazer para merecer e tudo mais. Algo que simboliza, tipo, a dor, né? E tal. É muito simbolizada, né? Nas imagens que eles têm de Jesus ali ainda crucificado, né? Naquela cruz e tudo mais. Porém, é, eu achei muito louco em uma das, das possibilidades aqui que 4 forem numa missa, aqui numa igreja católica, né? E Deus falou comigo assim, vai lá na missa, vai com os 4. Falei, eu vou. E eu fui. Fui lá, não, ele falou em italiano lá, o padre, mas eu lembro que ele falou sobre a passagem, eu entendi o contexto, né, por conhecer, ele falou sobre a passagem que Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, quem comer de mim terá vida eterna. E aí depois teve a parada lá, eu esqueci, aquele pãozinho que eles dão lá, não é crisma, sei É, lá, eles Osha. dão, é isso, a hóstia, teve a hóstia, e aí eu fui e peguei a hóstia, tá ligado? Como se fosse a ceia, né, a nossa ceia, a hóstia ali representando o corpo de Cristo, né, ali não teve o vinho, mas teve a hóstia, eu falei, peguei a hóstia, eu percebi que um deles olhou pra mim assim, tipo, mano, o que esse moleque tá fazendo? Peguei a hóstia, agradeci, comi. E aí, quando acabou tudo e tal, e um veio, né, o que me olhou e falou, pô, mas você já fez a comunhão? Primeira comunhão e tal, não sei o que, não sei o que lá, perguntou, né? Falei, irmão, não. Aí ele falou, então você não pode comer hoje. Aí eu falei, irmão, mas isso aí é a ceia, não é? Aí ele falou, é a ceia. Aí eu falei, então, na Bíblia, você sabe o que é a ceia? Eu falei, tipo, não. Tipo, eu falei, então, na ceia é quando a gente come o pão. Sabe o que é o pão? Aí ele falou, o corpo de Cristo, né? Eu falei, e sabe o que é o suquinho ali de uva, né? É o sangue de Cristo, né? Eu falei, então, quando a gente toma ceia, a gente tá lembrando daquilo que ele fez pela gente. Simples assim, sabe? E ali já veio algo na minha mente de, tipo assim, a diferença real entre religião e Jesus e o Evangelho. A religião, né? Ele não perguntou por mal tal, mas a religião em si a gente que sabe, e glória a Deus por isso que nos revelou esse mistério. A religião, através dele, falou para mim assim: você não fez, então você não pode, sabe? Você não fez a catequese, você não fez qualquer coisa, então você não pode. E aí Jesus vira para mim e fala: eu fiz por você, então você pode, sabe? Então, são essas experiências assim. E aí, no mesmo dia, a gente teve o nosso culto aqui, né, à noite. E só deu, pô, a maioria chorando, se quebrantando na presença de Deus, sabe? Onde a gente não precisa ser perfeito, muito pelo contrário, onde a gente não precisa ter uma postura de, pô, eu sou perfeito, faço tudo certo, muito pelo contrário, onde a gente entrega nossos medos, onde a gente entrega nossa ansiedade, onde a gente entrega e reconhece o miserável homem que sou, né? A gente reconhece a nossa pequenez para exaltar aquele que realmente merece cada um aqui. E se for somente com cada um aqui, Rafa, para mim já está essencial. E se for somente, porque hoje a gente está em 10 aqui, tem para chegar mais. Mas se for um entender e um for alcançado, já vale mais que o mundo inteiro, assim diz a palavra. Então,
Resumidamente é isso. Eu falo demais, velho, não posso falar muito. Relaxa, velho. Cara, vou te falar, essa experiência aí é muito doida, mano. Tu tá falando, eu tô aqui viajando, entendeu? Porque, tipo assim, são momentos que nós temos a oportunidade de falar do amor de Cristo através de algumas situações, né? De alguns, por exemplo, nesse caso você foi lá na missa e tudo mais. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre, no caso, outros segmentos, entendeu? Religiões de matrizes africanas, né? Que aqui no Uhum, YouTube, se você falar um termo ou outro, alguém vê, já denuncia um monte de coisa, então vamos manter aqui um politicamente correto, entre aspas, pode para não crer. dar, para não dar dor de cabeça. E tipo assim, e eles falando uma vez, explicando sobre a questão de como era o sacrifício, né? A questão do batismo deles, que aí matava-se acho que um carneiro, um cordeiro, algo do tipo, que era eu acho que era numa cachoeira, né? Agora eu lembrei o nome do local. E ali o sangue ia representando a purificação e um monte de coisa. Então, eles explicaram assim de uma forma mais detalhadamente, mas quando eles começaram a falar de alguns elementos, água, cordeiro, sangue, eu falei, pô, cara, é o que eu vivo. Aí eu cheguei e fui explicando na época, eu falei, poxa, cara, então, eu também fui batizado assim, dessa forma, porque por mim um cordeiro foi morto, né? O sangue Uhum, dele derramado para poder purificar dos meus pecados. E ao entrar na água, morri, e ao levantar, ressuscitei. Só que com pessoas diferentes. Vocês ressuscitaram, entre aspas, com algumas entidades, eu ressuscitei com Cristo, né? Porque morri para o mundo e hoje vivo para o Cristo. E eu lembro que até no dia eu fiz uma brincadeira, eu falei, poxa, para mim ainda tem uma vantagem, porque eu não tenho dinheiro para seguir a religião que vocês têm. Porque o meu batismo eu não paguei nada. Vocês estão falando aí que o batizado lá é 14, 15 mil, porque tem um tempo de reclusão numa casa e tudo mais. Eu falei, poxa, cara, ainda bem, eu estou no lugar certo, porque eu não daria isso tudo Caraca, para poder me mano. batizar em um segmento, não, porque eu acho que é muita coisa. Aí, tipo, deu aquela descontraída, né, no Uhum, ambiente, só que teve um que veio perguntar. Ele, pô, cara, mas me explica melhor esse negócio aí. Aí eu fui explicando, batendo ali tudo direitinho, ponto por ponto, celular na Bíblia, pegando, pô, lê essa passagem aqui, pra tu ver que não sou eu que tô falando. Tá escrito exato. aqui, então não é uma ideia minha, entendeu? Não inventei filosofia nenhuma em relação a isso. E, cara, o seu exemplo, né, dessa experiência eu achei muito importante, porque é isso, né? E pra galera que nos ouve, nos assiste, já aproveitem as oportunidades, né? Peçam direção a Deus para que ele dê estratégias para a gente ali naquele momento pregar do evangelho. E tem situações que é tudo muito rápido. Você não tem muito tempo para pensar, né? Eu gosto muito de abraçar a ideia, se não falar a memória, livro de Atos, capítulo 17, quando Paulo chega na cidade de Atenas, né? Quando a gente lê ali o texto, a gente percebe que Paulo ele começa fazendo elogio para os atenienses, né? Uhum, Vejo que vocês adoram vários deuses e tudo mais, né? Vocês são bem zelosos, né? Aqueles templos maravilhosos da época. E ele observa um altar, aonde não tinha eh, nenhuma representação, a não ser, como diz alguns historiadores, uma pedra com algo escrito ao Deus desconhecido. E ele olha para aquela situação e, a partir daquele objeto, ele começa a pregar as verdades de Deus, né? As verdades do Evangelho. Pô, esse Deus que vocês adoram e não conhecem é o Deus que hoje eu venho apresentar para vocês. Ó, Deus criou os céus e a terra, e Paulo vem descendo a madeira e falando de Cristo de uma forma excelente, do jeitinho que ele deixa na Bíblia, né? No caso ali, Lucas escrevendo, falando sobre Paulo, que ele vem de uma forma muito cirúrgica, pregando o evangelho, ensinando as verdades de Deus para aquele povo, e eu acho que é isso que a gente precisa entender. Observar a cultura, aprender das culturas, ler o mundo, ler as situações, para na primeira é, oportunidade a gente pregar o evangelho. Porque senão papo fica reto. uma coisa muito amarrada, né? Não, eu tenho que É, pegar ali na Bíblia tudo bonitinho. Claro, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, é o nosso norte. Isso é incontestável, não tem como fugir. exato. Porém, a gente precisa saber de outras coisas, né? Filosofia, né? Sociologia, um conhecimento talvez até básico sobre questão de política,
não só sim, aqui no Brasil, né, que essa polarização esquisita que existe aqui, eu acredito que você deve estar ciente do quanto que o clima é tenso aqui sobre essa questão de política, ou no mundo inteiro também está funcionando, infelizmente, da mesma forma. O que para mim, Felipe, eu não sei se você enxerga da mesma forma, que são sinais de que o Cristo está realmente voltando e já está ali, né, na porta, ó, ô, tô chegando, hein, tipo, já está avisando, ó, tô para chegar a qualquer momento. E exato. infelizmente muita gente ainda está brincando e vivendo como se fosse nos dias de Noé, né? A arca está sendo montada, a a arca está quase pronta. Depois da arca pronta, é só entrar e esperar que ele vai fechar a porta, que ele vai providenciar tudo, mas tem gente que está esperando levar o evangelho a sério depois que casar, se formar na faculdade, ter dinheiro e um Pô, monte de coisa. Aí é falou tudo, doideira, Rafa. cara. Papo reto. Nossa, você falando isso aí, eu lembrei de algo, velho. Uma experiência que, só pra você ir para a próxima pergunta, vai ser bem rápido, mas, pô, acho que é muito necessário falar isso aqui. Uma experiência que não fui eu que tive, mas foi um parceiro meu, junto com uma amiga dele e alguns outros jovens que eles estavam evangelizando. Queria até mandar um salve ao Matheus Castro e a Dani Caran. Eles estavam numa praça, não sei se chegou a ver esse vídeo, e aí oraram por um cara que estava ali com. Eu não lembro a enfermidade que ele estava, se era física ou se era emocional. Eu acho que era física, eu acho que era da perna ou da mão, alguma parada assim. E aí ele foi curado, e ali ele teve uma experiência no sentido de como Deus. Ele começou a falar, ele era ateu, e, e ele começou a falar em línguas ali, no sentido de como se fosse Deus falando através dele. É uma parada muito forte, uma parada muito pesada. Pessoas vão olhar, né, com os olhos, pô, que não sei o que, sei que lá, para chamar atenção, mas não tem como se você ver o vídeo. E aí é como se fosse Deus falando ali através dele, no sentido da volta, tá ligado? No sentido de que ele ali deu vários sinais, entre eles do clima, que o clima ia mudar, sabe? O corona ia acabar e depois ia piorar, o clima ia mudar, estações, tudo mais, tudo mais, tudo mais. E aí passaram-se eu não sei quantos meses, 2 ou 3, né? E saiu questões da NASA, matérias da NASA, sabe, atuais, dizendo sobre as mudanças de climas no mundo todo, sabe? Tipo, e isso foi um dos sinais que aconteceu naquele vídeo. Eu vou te mandar o link depois, se você não viu isso ainda, sabe? Você tira também suas próprias conclusões, a gente conversa, bate um bom papo. Mas, velho, tipo, eu volto a dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, sabe? A gente anseia por isso, né? Porém, existem, ao mesmo tempo, né? Pô, eu, lógico que eu quero estar na eternidade, desfrutar de tudo aquilo que o Pai preparou para mim. Mas ao mesmo tempo que eu anseio por isso e digo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, ao mesmo tempo eu sei que existem pessoas que ainda não o conhecem, sabe? Ao mesmo tempo, é uma linha muito tênue, sabe? Que eu peço muito discernimento para Deus, que ao mesmo tempo eu não posso deixar isso ser uma ignorância e um egoísmo para mim. No sentido, pô, beleza, eu sei que eu vou falar, mas existem pessoas que podem conhecer essa verdade, sabe? O mensageiro dessa verdade é ele através de mim, sou eu aceitada, e quão formosos são os pés daqueles que pregam a boa nova, como diz em Romanos 10, né? Se eles não crêem, pai, mas como é que eles vão crer se não há quem pregue? E como é que vão pregar se não forem enviados? Sabe? Então, como você disse aí dos sinais, cara, os sinais estão aí, sabe? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Aquilo que a gente vive não é apenas mais uma religião no sentido de se relacionar com Deus, mas é real, né? E os sinais estão aí. Então, eu sempre costumo dizer, ó, eu não quero pagar para ver, não. Também não.
Não Papo reto. quero, não quero mesmo, cara. E você falou sobre essa questão dos sinais, né, em relação ao... Rapidinho, só antes da gente ir para a próxima pergunta, só um adendo. Aqui no Rio de Janeiro, esse ano, coisa de semanas, eu comecei a ver situações que eu nunca tinha visto na minha vida. Tipo, a gente aqui tá no inverno, mas o inverno não é tão frio. Bate 18, bate 20, e carioca é assim, bateu 18, já tá de casaco, todo empacotado. Isso aí não tem jeito, é nosso, é cultural, né? Uhum. Cara, mas tava batendo de noite 13, 12. Teve noite que bateu 11. E eu fiquei assim, eu falei, rapaz, o que que tá acontecendo? Em outros lugares, né, que eu tava vendo através das redes sociais, de que eram locais com a temperatura mais amena, né, lá para seus 16, 18, mas pro costume da região, tava batendo 30. Tava batendo 28, isso já estava muito acima do que o pessoal está acostumado, mas enchente sinistra em alguns países assim, do nada. E eu fiquei, rapaz, é só observar a televisão, cara. A terra tá clamando, a terra tá pedindo socorro. E eu vejo essa situação, né, do nosso ambiente, né, do nosso planeta, a terra clamando e pedindo socorro, tá chamando alguém que realmente vai resolver o problema, né? E esse alguém a não ser o Cristo. Então, eu vejo muito assim forte que ele está voltando. Eu acredito que talvez essa geração que se encontra hoje, no máximo a próxima, possa ser a última geração antes do arrebatamento ou a geração do arrebatamento. Eu brinco com algumas pessoas que eu conheço, que eu trabalho com. Agora eu sou pastor auxiliar, mas também continuo trabalhando com juventude. Já falei para alguns jovens: ó, provavelmente você nem casa, hein? Provavelmente você nem se forma na faculdade, hein? Que é isso? Aí bate É, aquele desespero. E isso eu consigo ver o quanto tá terreno o pensamento. Porque o ter aqui passou a ser mais importante do que passar uma eternidade com o Cristo, papo reto, velho. que é infinitamente melhor do que essa correria louca que a gente vive aqui nesse mundo, né? Eu tomo para mim as palavras do apóstolo Paulo, né? Eu prefiro estar com Cristo, que é muito melhor. Estar com Ele é algo, com certeza, fora do comum. Porém, como a gente está aqui ainda, a gente tem o dever de pregar o Evangelho e de fazer as coisas que Ele deixou para a gente fazer como missão aqui nessa Amém. terra e cair para dentro e sem medo, né? Você já bateu isso Lá em comigo cima. logo no começo, né? O medo é normal, mas não fique com medo. Guardei isso Papo reto. para mim, com certeza vai dar tudo certo. E a última pergunta Amém. aqui, amigão, antes da gente terminar, Manda, o Rafa. amigo mandou aqui a pergunta que é o seguinte: existem muitos cristãos no meio do futebol que você conhece? Ah, sim. Sim. Existem uns que creem em Deus, né? A maioria brasileira e tal. E existem uns também que estão nessa missão. Meu parceiro aqui, que está comigo na caminhada, né? O Guilherme, conhecido como Pedal, né? É um desses que usa o meio para o fim da pregação do evangelho. Posso citar também o Luca, que eu conheci, né? Os que eu conheci, sabe? Claro, tem Kaká, né? O, o pastor lá, esqueci o nome dele, do Ricardo Atlético Oliveira? Mineiro, Ricardo Oliveira. Pô, ó, aí os que eu conheci, tem o Marlon, o que hoje tá no Shakhtar, o zagueiro, Ah, tô ligado. conheci ele em Barcelona. No futebol, quem mais tem? O Luca que tá no Feirense, em Portugal. O Léo que tá no Criciúma, eu conheci ele, que são pessoas assim, pô, aí a lista segue. No futevôlei também conheço alguns. Futevôlei que tá crescendo no Brasil. Tive a oportunidade de conhecer o Renan Billy, parceiraço, o Filipinho, né, o parceiro dele, o Franklin, que são homens, tipo assim, são cristãos assim, sérios, né? Que infelizmente hoje a gente tem que falar, não, esse é cristão, e não, aquele ali é, sabe? Infelizmente. Enfim,
infelizmente, ainda eu falo isso com tristeza, mas é, conheço sim, existem, glória a Deus por isso, sabe? Glória a Deus por isso. O fato do que disseram aí, né, que você comentou sobre, missionário não era para ter missionário na Europa, era para ter missionário só nos países pobres e tudo mais, né? Isso é algo, tipo, um pensamento muito fechado, porque se todo mundo for lá para África, né? E quem precisa de Jesus aqui, sei lá, na Europa, né? Pô, Europa, da onde, né, Martinho Lutero foi usado, né, lá na Alemanha, né, para dar aquela, né, trazer o evangelho da graça e aquele véu foi rasgado. Então, tipo assim, começou aqui, sabe? Começou aqui. E aí chegou no Brasil, hoje, graças a Deus, mano, o Brasil tem crescido nisso, sabe? Mais Verdade. e mais jovens, né, seguindo isso aí e vivendo por isso, glória a Deus por isso, uma nação abençoada, independente das coisas que acontecem, mas uma nação que tem o privilégio de ter mais contato ainda com o Evangelho, em comparação aqui com a Europa, que cada vez tem esfriado mais. Uhum. Então, voltando para a pergunta, eu conheço sim, e glória a Deus por isso, cara. Papo reto. Amém, mano. Mano, cara, tô muito feliz de ter batido esse papo com você. Por conta de alguns compromissos aqui agora, tem uma outra gravação mais tarde que aí eu tenho que. É assim, eu até. Pra galera também que tá ouvindo, nos assistindo, eu nunca cheguei e dei uma explicação em relação a isso, né? Mas quando no mesmo dia eu tenho mais de uma gravação, no intervalo de uma ou outra, eu preciso dar aquela esvaziada de tudo que eu conversei da gravação anterior para não embolar Pode assuntos, crer. porque o próximo convidado, né, que é o Alan Basile, ele também é missionário, né? Ele faz memória, ele é do Rio de Janeiro, mas está em outro estado, que eu tenho anotado ali, mas não lembro agora exatamente. Mas quem está assistindo, está ouvindo, assiste também e ouve o Papiando a Palavra junto com ele, que você vai saber exatamente onde ele está, qual é o projeto e tudo mais. Mas são coisas diferentes, né? Ainda que seja o mesmo chamado, a mesma área de atuação, mas são em contextos completamente diferentes. Aí eu preciso ter aquele momento, ver um filme, jogar um videogame, comer a parada, trocar Da ideia com a namorada, brincar com o cachorro, para chegar mais tarde e vir, tipo, legal, legal. zero bala, né? Com a mente bem limpa, num bom sentido, né? Mas é uma satisfação muito grande, cara, estar conversando com você. Já deixo aqui, já diante de diversas testemunhas, que é a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, o convite para um 2.0 para a gente estar gravando de novo mais à frente, agora sem uma restrição de tempo, né? A gente podendo conversar e desenvolver melhor os assuntos. Não ficou um tempo curto, mas tá show de bola. Queria mais. Tô terminando triste, eu queria mais tempo, mas infelizmente hoje é um dia que não vai dar. Mas eu te peço aí, meu amigo, deixa aí as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Pô, então, queria dizer que o podcast de hoje foi só uma introdução, que, que eu aceito o convite do 2.0 e papo reto, foi uma introdução de verdade. Queria agradecer o convite, o privilégio, mais uma vez. Queria honrar meus pais, né? Queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, a Ferinha, né? Dizer que eu amo muito eles. Queria mandar um abraço também gigante para minha família Coliseu, que é o nosso ministério lá, Rafa. Que até, tipo assim, já deixo esse assunto pro próximo, para próximo podcast, pro Show próximo de bola. bate-papo, velho. Um testemunho no qual o Coliseu é um ministério lá na nossa cidade, em Indaiatuba, né? A igreja lá que tem 7 meses, que foi aberta no meio de uma pandemia e foi Uhum. uma visão dada por Deus quando meu pai estava num leito de uma UTI do hospital por causa do Covid, com mais de Cara, 80% do pulmão tomado. Mas isso aí é para próxima. agora que fiquei com vontade de saber. Eu tô aprendendo a fazer suspeito nas pessoas, mano. Caraca. Mas, ó,
Aí, vamos marcar então, hein? A Então próxima tá marcado 2.0. já. Vamos acertar a A gente data e vai. o horário depois. Demorou, a gente fala sobre isso. Eu tô com tempo aqui. E é isso, gente. É isso. E eu queria. Ô, Rafa, eu posso fechar com uma poesia, mano, que Deus me deu, que eu compus? Pode ir. Vamos lá. Eu senti de fazer isso. E é uma história que eu acho que a maioria aqui conhece. Para quem não conhece, é a história e a maior verdade que existe sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E ela é assim: antes da criação, o plano já estava formado. Ele viria por nós e morreria condenado. Condenado por algo que ele nunca cometeu. Motivo de tudo isso, desde o início te escolheu. Toda a maldade e sofrimento ele levou sobre si, castigo e condenação que pertencia a ti. Foi por você que ele sofreu, por você foi humilhado, torturado e espancado e ainda mais foi desprezado. Passou por tudo em silêncio, no êxito nem desistiu. Você foi o motivo e a missão ele cumpriu, morte de cruz, irmão. É o que ele estava preparado e por amor declarou, Pai, está consumado. Passaram-se os 3 dias e ele ressuscitou. Mais um presente de Deus, a graça te alcançou. A morte ele venceu, feridas e muitas dores, e por estarmos com ele, já somos mais que vencedores. Em breve ele voltará, a esperança da humanidade. Enquanto isso, meu Senhor, te peço capacidade. Ele vive, e na palavra está escrito: não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos. Para sempre, amém. Até depois do fim. Hoje não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E por ele estar contigo, já não existe acusação. Sobre a sua vida foi derramado perdão. Te perdoou, te alcançou, te amou e transformou. Para perdoar, para alcançar, para amar e transformar. Uma festa chamada graça, favor imerecido. Ele está te convidando, ele te chama de filho, para viver o verdadeiro e único evangelho. Amados para amar, irmão, é privilégio. Já não existe peso, nem corrente, nem prisão. Existe fardo leve, liberdade e salvação. Já não existe impedimento, nem culpa, nem rejeição. Existe ide e cumpra a sua missão. Missão que ele contar contigo. Jesus vive e é por isso que eu vivo. Amém? Tamo junto e a gente encerra aqui com mais um podcast. Show de bola, meu amigo. Cara, que parada maneira, hein? Eu vou tirar esse pedaço aí só para um corte específico, espalhar pra galera que, é, eu tenho que dar uma segurada aqui, porque eu sou muito chorão com as paradas. Então, meu amigo, valeu, tamo junto, muito obrigado. Rapaziada que ficou conosco até o final, muito obrigado mais uma vez. E aqueles recados, né, que eu sempre gosto de deixar antes da gente encerrar. Tudo aquilo que nós falamos, tudo que nós conversamos, você tem total liberdade para discordar de tudo. Porém, eu sempre peço para vocês que nos respeitem, né? Você que achou que não valeu de nada, você que não gostou, deixa aqui o comentário fazendo a sua crítica, não tem problema nenhum, né? A gente aqui não leva naquela história do mimimi, ah, me criticou, eu vou cancelar na É, internet, eu vou... nada disso. A gente aqui aprendeu a ser homem segundo as Sagradas Escrituras, né? Isso aí que é a melhor coisa que tem. E você que também que achou que foi legal, que Deus falou ao seu coração, pô, também comenta aqui, né? Você que assistiu até o final e ainda não é inscrito, não esqueça, inscreva-se no canal. Quando você se inscreve, curte o vídeo e compartilha com seus amigos, você está aumentando o alcance da mensagem que precisa chegar para outras pessoas, né? Você também é um missionário e faça isso, não vai te custar nada, cara, não vai te custar R$ 1, então pode ficar tranquilo para você que é mais amarrado de mão. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto amém. e vamos com tudo.